Sejam bem-vindos ao Devocional Princípios de Vida. Hoje, depois de 3 meses aí em viagem, consegui. Normalmente a gente já está em casa, né? E agora as postagens vão ficar mais constantes, vão ficar mais fácil. Você viajando, né? Na casa de outras pessoas, num lugar onde você não tem as suas coisas todas acomodadas de forma correta, é sempre um pouco mais complicado de gravar, de fazer as coisas todas. Agora vamos manter a regularidade. E hoje, tive uma reflexão ali, já consegui ir ao culto hoje de manhã, graças a Deus. Estava com saudade, né, de ir para a minha igreja, saudade da minha casa. Óbvio que passar tanto tempo fora, né, num outro país, a gente volta com algumas percepções, volta com algumas coisas diferentes, né, e também práticas, né, para o nosso dia a dia, que esse é o intuito devocional. Eu sou membro atualmente da Igreja Batista Atitude, né? Me converti na Igreja Maranata, do pastor Paulo César Brito. Fui muito ministrado, aprendi muito lá, tive um pastor muito próximo, o pastor Xavier, com quem aprendi muito. Dali eu fiquei durante bastante tempo na Água Viva, né? Também fui próximo ali de alguns pastores, o pastor Fernando, né? Que basicamente ali é o que comanda, né, aquela igreja, o pastor Felipe, que era o braço direito dele aqui no Rio, o pastor Adalberto, do qual inclusive saiu o tema, né, do devocional, que é princípios de vida. Ele sempre falava isso, que a Bíblia é um livro de princípios. E atualmente eu pertenci ao Bono de Neve durante um período, né, e hoje eu estou no Batista Atitude, né. Então estou com saudade de estar na minha igreja, de participar do culto, né? Embora eu tenha participado lá em Coimbra, com o pastor Giel, que é uma pessoa assim, excelente, muito prestativo, carinhoso, um homem extremamente cuidadoso com as almas, né? Graças a Deus, assim, Deus sempre tem me cercado de pessoas muito comprometidas com o Evangelho, pessoas com qual às vezes 10 minutos de conversa acrescenta muita coisa, né? E em todas elas, sem exceção, eu sempre tive alguém como referência, alguém que se aproximava ali e mostrava, né, como de fato fluía a vida real ali de fé, né? O pastor Felipe aqui do Bola de Neve, que hoje está nos Estados Unidos, é um homem extremamente compromissado, né? Para dentro mesmo da obra, sabe? A pessoa com quem eu tive algumas conversas e que foram muito edificantes assim para minha vida. Hoje eu já estava realmente com muita saudade de voltar, e é óbvio que fica muito também da saudade de lá, porque não foi uma viagem simples, né? A gente viajou para poder a minha esposa terminar um trabalho de mestrado dela na Universidade de Coimbra. A minha família toda tá lá, minhas irmãs, né? A mais nova, né? A caçula, eu passei um pouco mais de tempo com ela, tá grávida, meu pai e minha mãe, que já estão com uma idade, e óbvio que a gente vê que fica naquele receio, né? Tipo, poxa, eu gostaria de estar mais perto, de estar mais junto ali com eles agora no avançar da idade, né? Mas tem uma vida aqui e tem meus negócios aqui, tem as coisas, né, que eu preciso resolver aqui, no trabalho basicamente é aqui. Mas é uma experiência que muda muito. A gente ficou durante um período em Airbnb, ficamos em alguns hotéis, então assim, a gente viveu uma experiência de praticamente viver lá, né? E é engraçado que quando a gente chega assim no Brasil, depois de uma cultura, depois de passar tanto tempo imerso dentro de uma outra cultura, e aí eu não estou aqui falando mal de um lugar nem de outro, né? Mas é muito nítido que a vida passa num ritmo muito diferente lá. É muito nítido que as pessoas são extremamente desaceleradas com relação ao contexto que a gente vive aqui. É muito nítido que as pessoas dedicam mais tempo, né, à própria vida, dedicam mais tempo à leitura, né, possuem uma alimentação mais regrada, ou pelo menos melhor, né, sabe, mais nutritiva. E eu não estou falando de lugares nobres, de bairros nobres, nada disso. Mas uma coisa que me chamou muita atenção e que me fez refletir muito assim que eu cheguei aqui, é que
agora pertencendo à Igreja Batista Atitude, eu participei de um retiro, né? Um retiro que tem o intuito ali de trazer várias ministrações para que você se torne mais próximo de Deus, para que você entenda determinadas coisas. E durante o início do retiro, principalmente, foi falado muito sobre essa questão da necessidade de você ter um tempo para você, de um tempo a sós com Deus, de um tempo a sós mesmo, tipo, você e Deus. Eu sou casada, mas não interessa, é o seu tempo. Assim como a sua esposa tem que ter o seu tempo, seu marido tem que ter o seu tempo, né? O tempo dele com Deus. E sobre a questão do silêncio, que é uma coisa assim que, sei lá, eu fiquei 3 meses lá, Lisboa, Coimbra, a gente chegou aí pro Algarve e algumas outras cidades ali, e depois na parte da Espanha também, onde minha irmã tá, a gente foi em alguns lugares. Eu acho que eu ouvi buzina umas 3 vezes, 2 dessas vezes foi para mim, que eu não conheço o lugar, estava fazendo uma manobra ali que não deveria ser, e aí buzinaram para mim e avisaram, aqui não pode. E aqui, tipo, eu desembarquei, eu já vim ouvindo buzina do aeroporto até chegar em casa, né? Aí sai na rua, aquela coisa de som, 3, 4 tipos de músicas competindo uma com a outra, o volume de ruído e de coisas que te tiram do centro de reflexão, de meditação, porque você não consegue meditar, o nosso cérebro não consegue meditar com muito ruído. A gente não consegue abstrair aquilo que está em volta e se concentrar em alguma coisa e meditar. E assim, ficou muito claro, porque a Bíblia fala muito sobre essa coisa, de você se recolher, de você ir para o seu quarto, né? De você meditar na palavra. Então, a gente percebe que talvez essa coisa da superficialidade que a gente vê muitas vezes, que tem acontecido, né, em algumas igrejas, alguns cultos, seja justamente não culpa da palavra que está pregada em si, mas principalmente de todo o entorno, de todo o excesso de barulho, de informação, de luz, de tela, de uma série de coisas que nos tira a capacidade de meditar de verdade, de pensar a respeito. E sim, como toda e qualquer coisa, muitas vezes a gente precisa podar algumas coisas para que elas possam, por mais contrassenso que isso possa parecer, a gente precisa podar algumas coisas para que elas de fato possam crescer melhor, crescer organizada, crescer da maneira como tem que crescer e frutificar. Como a Bíblia compara a gente com planta o tempo todo, né? Compara todas as coisas ali, ela fala sobre semente, sobre plantar, sobre colher, sobre multiplicar, sobre tempo, né? Eu, depois desse tempo todo, cheguei aqui, a gente tem uma pequenina horta aqui em cima com algumas coisas. E aí eu pude ver assim, eu deixei um sisteminha irrigando ali um pouquinho elas, para que elas se mantivessem vivas, né? Elas estão vivas. Só que agora elas estão precisando passar por aquele processo da poda, aquele processo doloroso de cortar algumas coisas. E é da mesma forma na nossa vida, sabe? Eu já ministrando sobre isso. Quando a gente corta, por mais que pareça que a gente está perdendo, se a gente está fazendo isso em Deus, na verdade a gente está preparando para o tempo da frutificação, para o tempo do crescimento de coisas que podem ser de fato aproveitadas, né? Vou virar aqui para vocês poderem ver como é que tá aqui as plantinhas que elas ficaram, coitadas. Então repara, agora eu vou ter que jogar uma água aqui, lavar. Então assim, tem mato crescendo num lugar que não é para crescer, tá vendo? Saindo ali. Aqui tá sufocada, né? Eu tenho aqui o manjericão que minha esposa sempre usa para cozinhar, né? Tem essa outra folha aqui que ela também usa, essa aqui eu acho que é sálvia, isso, que ela faz uma massa que fica extremamente maravilhosa. Gente, isso aqui é um negócio muito cheiroso. Um macarrão com manteiga e essa folha é uma coisa extremamente saborosa, sabe? Coisas simples que Deus nos deu, que se multiplicam tanto, mas agora estão precisando de uma poda para poder ficar organizada. Eu vou arrancar os matos que tá ali. Olha que coisa linda esse aqui. Limão. Só que do jeito como eles ficaram, esses aqui não dá para aproveitar, né? Vou ter que podar, tirar ali embaixo. Tem um caso deles que já estão amarelados, estão meio doentes, as folhas. Vou ter que podar agora, aguar mais, né? Melhorar ali.
Tá vendo? Isso aqui não foi nem plantado aqui, veio de lá pra cá e cresceu aí, né? Alecrim, olha como é que tá. Esse aqui é um pé de amora. Tem até as amorinhas aqui, ó. Vou ter que dar uma podada agora também. Esse é um de jabuticaba. Eu acho que esse é o de jabuticaba. Não, esse aqui é o... Acho que é pitanga esse aqui que eu tô esperando crescer. E esse aqui me parece que é o de jabuticaba. Então, eu tenho que fazer agora, né, uma limpeza aqui. Eu vou readequar os vasos, vou colocar eles na posição correta, porque eu fiz assim para poder irrigar ali. Mas a gente percebe, né, quando a Bíblia fala sobre essa questão, se retirar, de cortar algumas coisas, né, sobre a questão da água em si, né? Aqui, essas plantas, algumas delas estavam praticamente mortas. Esse pé de limão aqui, minha esposa me entregou praticamente morto. Ela falou, não, isso aí tem que jogar fora, tal. Eu falei, não, eu não vou desistir dele. E aí eu comecei água todo dia, e sentava ali, né? Botava água, melhorava um pouquinho a terra, ficava ali conversando com ele. Não que eu acredite que conversar com planta faça alguma diferença, mas foi algo que Deus me deu, né? Então eu tenho que cuidar com o máximo de carinho, eu tenho que zelar, até que realmente não fosse possível reverter, e aí realmente eu arrancaria e colocaria uma outra coisa. Mas enquanto eu tivesse ali, tipo, né, 1% de esperança, eu tava com 99% de fé. E eu acho que justamente são esses ensinamentos que Deus quer trazer para as nossas vidas, sabe? A gente precisa de menos ruído, de menos barulho, de menos som, ó. E de mais meditação, para que a gente de fato possa ouvir e identificar de forma clara a voz de Deus. Óbvio que muitos de nós já sabem aquilo que é e aquilo que não é de Deus às vezes na nossa vida, simplesmente porque a gente sabe que Deus quer coisas boas para os seus filhos. Mas se a gente ouvir de forma muito clara todas as instruções e a voz de Deus, até os processos que a gente precisa passar, que são para edificar a nossa vida, que são para aumentar a nossa fé, a nossa resiliência e fazer a gente crescer, eles vão ser mais fáceis, porque a gente nunca vai deixar de ter a plena certeza de que Deus está conosco, né? Aqui, só nisso, a gente tem vários versículos de Provérbios, a gente tem Salmos primeiro aqui, né, falando sobre estar plantado junto às águas, né? A gente tem um ensinamento, né, bíblico exemplificado naquilo que a gente precisa, né? Estamos com saudade de ver essa vista, né? Aqui, normalmente de manhã é onde eu subo e fico dali às vezes ali dentro meditando, falando com Deus, e gravava os devocionais de áudio. Agora eu estou gravando de vídeo, está sendo um desafio porque é um formato diferente, é um pouco mais complexo para fazer, tá? Áudio é uma coisa que eu já estava tão acostumado que eu chegava ali, meditava e soltava, né? Solta a voz e vai, né? Vídeo é um pouco complicado, ainda não sei preparar muito bem isso, então às vezes ele não fica tão bem gravado, não fica bem enquadrado, mas o importante é que a mensagem está sendo passada, né? Que a gente consiga de fato refletir mais sobre isso e buscar em Deus maneiras da gente conseguir sair dessa zona de ruído, dessa zona de barulho, dessa zona de falta de atenção, dessa coisa exacerbada de sempre movimento e barulho na nossa volta, porque isso nos tira a capacidade de meditação. E claro que se tira a capacidade de meditação, tira a intimidade que a gente deveria estar desenvolvendo com Deus, né? Porque quando as coisas de fato acontecerem, a gente vai ficar à mercê de buscar resposta, orientação, quando muitas vezes a gente já poderia estar sendo norteado pelo processo que vai acontecer, se a gente de fato buscar fazer isso. E é óbvio que, como eu sempre digo, o devocional é algo que Deus fala comigo para eu aplicar na minha vida, e eu estou passando para vocês da mesma forma como eu tenho recebido, como Deus tem me advertido. Eu, como trabalho com TI, né, muitas vezes o estar no computador, o estar no celular, entra como uma desculpa de eu estou trabalhando. E muitas vezes eu vou passar, né, estava passando horas a mais, horas desnecessárias naquilo ali. E as outras pessoas, né, as outras coisas ao redor estavam sendo deixadas de lado.
Então, como estratégia, né, Deus me deu a orientação de realmente planejar a semana, sabe? Planejar até os horários do dia e começar a tentar cumprir. Sei que é difícil no começo, né? Mas às vezes o consumo exagerado de conteúdo, achando que você está aprendendo alguma coisa, você está só enchendo a sua mente, quando na verdade às vezes não é. Conhecimento sempre é bom, mas a instrução em Deus ela é muito melhor, né? Network sempre é bom, mas o tempo com Deus ele é melhor. O trabalho é essencial para as nossas vidas, mas ele precisa vir depois da direção de Deus para as nossas vidas. Então, buscar acordar mais cedo, ter um tempo verdadeiro com Deus, sem nenhum tipo de distração, para que a gente tenha um dia direcionado por Ele. Isso não é um dia isento de problema, é um dia com a certeza de que Ele está conosco, de que aquilo ali é algo que a gente tem a plena convicção de que tem que passar porque é a instrução de Deus para a gente passar. Com certeza vai fazer uma diferença muito grande nas nossas vidas. Buscar em Deus essa direção, né? Durante esse processo de estar lá esse tempo todo, né, longe de casa, trabalhando em estação remota, que muitas vezes eu não estava, conversando com um, com o outro, fazendo reuniões. Tem uma série de coisas de oportunidades foram aparecendo, que estão todas elas ali elencadas agora no papel, e antes de eu me submeter a ir atrás de conversar para poder fechar alguma coisa com qualquer uma dessas pessoas em que a gente conversou e entendeu que são oportunidades, cada uma delas vai ser submetida, né, à direção de Deus. E isso não quer dizer que eu passe a responsabilidade de uma coisa funcionar para Deus, né? Quer dizer que eu vou tranquilo, porque se o propósito para o qual eu me uni àquela pessoa para fazer aquela determinada atividade, se ele não prosperar, eu sei que aquilo foi uma proteção de Deus, né? Se ele prosperar, eu sei que Deus aprovou aquilo, né? Se Deus aprovou que eu vá e ainda assim ele não prospere, alguma coisa neste intervalo entre começar e depois encerrar vai ter mudado alguma coisa em alguém. E no final das contas, o que mais importa para Deus é salvar vidas, né? De alguma forma deixar o impacto de que existe algo além daquela vida que algumas pessoas às vezes estão levando, né? Que são muito no automático, né? E eu me vi também assim, levando uma vida muito no automático. Acorda, faz um devocional, trabalha, né? Um dia às vezes muito bom, às vezes o dia é um caos. Chega em casa cansado, come alguma coisa, dorme, no outro dia acorda, faz a mesma coisa e assim vai. E você passa a ser conduzido pelas coisas que ocorrem ao seu lado, né, ao seu redor. E tira mesmo a mão da rédea, né? E não é o que Deus quer, né? Deus quer que a gente entregue para Ele, é diferente, né? De tirar a mão e deixar o acaso, de entregar para Ele, né? Descansar em Deus é muito diferente de deixar as coisas acontecerem. E a gente nunca pode esquecer de que o nosso maior propósito, né, e a nossa maior convicção é de que nós estamos aqui e estamos nisso porque somos úteis para Deus aqui de alguma forma, nesse momento breve da nossa vida, mas que o nosso objetivo é estar com Deus na eternidade, né? E hoje, inclusive, a palavra foi pregada no culto, né? Falou sobre isso, sobre o foco na eternidade, sobre a questão da eternidade e engraçado que assim, foi falado alguma coisa, né, que às vezes quando eu converso as pessoas falam que até maluco, que eu sempre digo, cara, se Deus voltar amanhã, né, se Jesus voltar amanhã, eu tenho uma série de coisas que eu queria fazer, promessas que foram ditas que não aconteceram, mas assim, tudo isso é muito superficial, é muito básico, é muito desnecessário se Jesus voltar amanhã, porque eu vou ter coisas muito maiores e muito mais maravilhosas e que eu nem tenho como mensurar isso na minha mente, né? Eu digo assim, cara, eu não tenho nenhum receio, né, de que se Deus me chama hoje, me recolhe hoje,
Ele já me deu muito além daquilo que eu imaginaria ter um dia, já me entregou muito mais do que ele veria necessidade de ter prometido que faria, porque o meu foco é estar com ele. A partir do momento que eu conheci, todas as outras coisas elas perdem o sentido. A gente vai fazendo, a gente vai tocando a vida, a gente faz as coisas porque em Deus a gente precisa ter essa disciplina, né? Tudo aquilo que é entregue para a gente fazer, a gente tem que fazer com afinco, com amor, mas o foco principal sempre vai ser estar com Deus, seja na vinda de Jesus, seja a hora que ele achar que, pô, deu pra mim aqui, tá na hora de eu ter um encontro com o Pai, né? Essa com certeza será a minha maior alegria, saber que enquanto eu estive aqui, eu fui útil, fiz o que estava ao meu alcance, talvez muito menos do que eu gostaria de fazer, talvez do que Jesus acredita que eu tenha a capacidade de fazer, mas eu estou fazendo com as minhas forças aquilo que me é possível, né? Mas o meu foco sempre vai ser estar com Ele, né, no dia, entender lá como que Ele conseguiu pintar um quadro que nem esse, né? As coisas que eu vi, né, durante essa viagem, eu não sou muito de fazer foto, né? Vocês devem ter visto, eu quase não faço postagem a viagem, porque eu acho que a minha maior alegria é olhar, sabe, é contemplar as coisas, é ficar com as memórias, né? Eu registro muita coisa na mente. Eu passei momentos ali de parar, olhar para uma paisagem, sentar à beira de um lago, conversar com Deus. E eu acho que é isso. É uma outra coisa também. A gente não pode deixar de curtir um momento, de aproveitar um momento de lazer que Deus nos deu, um momento de reflexão, um momento em que você está de fato a sós com Deus, um lugar onde o Espírito Santo está te ministrando, para que você seja interrompido para fazer uma foto, fazer um vídeo, ou uma notificação do celular, ou ficar ali querendo registrar com produtos, né, com coisas digitais, o que você está vivendo ali, né? Por mais bela que uma foto seja, por mais olhar clínico que uma pessoa tenha para poder tirar foto, isso normalmente vai ser somente para quem é fotógrafo profissional. Ele vai conseguir fazer todo o ajuste das lentes para conseguir captar o mais próximo do que ele consegue, uma coisa, expressar aquilo que está acontecendo. Nunca vai ser igual ao que os teus olhos de fato contemplaram, nem ao que você sentiu, nem ao que você respirou ali, sabe? Então a gente sim tem que trazer mais silêncio, mais meditação, mais isolamento, né? Mais solitude, mais quietude para as nossas vidas, para que a palavra de Deus encontre uma mente sã e calma para poder transformá-la e habitá-la, semeá-la e frutificá-la. E não um local cheio de barulho, cheio de agito, cheio de ocupação, no qual ela não consegue se firmar. Deus me mostrou claramente a nossa mente quando está com muito barulho à volta, muito ruído, muita coisa, muita tela, muita informação. Ela funciona da mesma forma que aquelas sementes que foram plantadas junto aos espinhos. Quando elas começaram a florescer, os espinhos sufocaram ela. Então Deus mostrou isso para mim de uma forma muito nítida. Os espinhos sufocavam aquela semente e ela não tinha capacidade de se desenvolver. Enquanto que quando a gente busca essa solitude, a gente busca essa quietude, a gente busca esse lugar calmo para que a gente consiga meditar na palavra, a nossa mente passa a ser, de fato, um lugar fértil, né? Um terreno fértil onde a semente entra, encontra um solo apropriado, se desenvolve, né? Tem um período dela ali de florescer e depois frutificar. E aí quando ela frutifica de uma escala muito grande. Talvez o que esteja nos parando e nos impedindo de avançar e de conseguir chegar aonde a gente precisa chegar, aonde Deus tem toda a certeza de que a gente pode chegar, seja justamente isso. Calar as vozes ao nosso redor. Estar em um local de paz, de silêncio.
sair da muvuca, do ruído, do barulho e buscar ter momentos de profunda intimidade, a sós e em paz com Deus, em silêncio. E aí sim, Deus vai encontrar um lugar onde Ele consegue de fato extrair todo o nosso potencial. É isso. Deus abençoe o seu dia, a sua semana, a sua vida, a sua mente, e que, em nome de Jesus, a gente consiga aí manter essa regularidade de postagem agora durante essa semana que se inicia. Deus abençoe a todos.